Salve galera, beleza? Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre este Brasil que perdeu para a França, que pra mim era uma coisa esperada. Pode não ter sido, mas pra mim foi. O Brasil, ele vinha com uma escalação que, tá bom, que eu vi gente na internet pedindo pro Ancelotti parar de inventar, que essa escalação não ia fazer sentido nenhum. Mas, como eu até escrevi aqui nas anotações, boa, muito boa, porque os jogadores, tanto o Vinícius Júnior que caiu pra ponta, pode fazer muitas mudanças de posicionamento. Exemplo que o Vinícius Júnior podia ir aqui pra ponta direita, uma coisa que ele não fazia, mas ele podia ir se ele quisesse. Temos aqui no banco uma coisa que eu acho que eu não entendi muito bem. O Bento não ter entrado, ok? Pra mim o Hugo Souza ia ser titular, mas o que eu não entendi foi o Ryan, o Endrick, ambos no banco. Pra mim, no lugar do Matheus Cunha, poderia sim ter tido o Endrick. Matheus Cunha é um jogador que eu gosto muito, mas eu prefiro posso dizer até que muito o Endrick. Eu gosto muito mais do futebol do Endrick. No lugar do Martinelli, o Danilo poderia... Não, Danilo. O Ryan poderia ter entrado, na minha opinião. Qualquer coisa, podia trocar com o Rafinha ali, né? Mas não convém. Uma coisa também que eu não fico muito com a cara do Ancelotti. O Douglas Santos jogou os 90 e poucos minutos, né, com os acréscimos. Pra mim isso não devia ter acontecido. Pra mim, eu sou cruzeirense, né, mas sem clubismo. Tinha que ter colocado o Kaique pra testar. Se eu falasse até com qualquer outro lateral, tinha que ter colocado, porque pra mim não fez uma boa partida nosso querido Douglas Santos. E a França veio com uma escalação parecida quando começou o jogo. Ao longo do jogo, eles mudaram de escalação até que umas vezes, estou vendo aqui, que a França chegou em um ataque, chegou a ter um 4-3-1-2, que vinha o Theo Upamecano, foi antes do Upamecano ser expulso. O Theo Upamecano, Konaté e o Gusto numa linha de zaga. Aqui o Rabiot, o Tchouaméni, aqui os dois sim fazendo uma trinca, e o Dembélé um pouco recuado. Não recuado como um volante, recuado como um meia ofensivo. O que mandava o Ekitike aqui pro lado do Mbappé, e como o Ekitike fica lá do lado do Mbappé, o Olise seria como um armador. Coisas que eu não entendi do Didier Deschamps, coisas que eu acho que ele deve fazer nos próximos jogos, que é colocar o Cherki, porque o Cherki joga demais. O Cherki, pra mim, mesmo o Ekitike tendo feito uma boa partida, pra mim o Cherki poderia sim ter sido escalado no lugar do Ekitike, que jogou bem. O Ekitike estava muito aberto lá pra ponta esquerda, como um ponta mesmo, que, tipo assim, não era a escalação de origem. A escalação de origem era que nem essa aqui do Brasil ou da França, mas eles foram variando, como eu disse, né? O Ekitike tava indo muito pra ponta, e aí que tava acontecendo aquela variação. O Ekitike e o Mbappé estavam trocando de lado inúmeras vezes. O Olise estava funcionando mais como um meio armador mesmo, e o Dembélé tava lá como um ponta direita, mas correndo para o meio. O Mbappé no gol que ele fez, no primeiro gol do jogo, ele conseguiu uma brecha, conseguiu ir com velocidade, e todo mundo sabe que o Mbappé
quando bota o Mbappé pra correr, não tem pra ninguém. Foi correndo e meteu uma cavadinha. Foi assim o primeiro gol da França, que saiu tecnicamente. Não foi assim. Foi aos 26. Não foi aos 26 minutos. Foi aos 32 minutos de jogo. Mas antes desse gol, o que o Brasil teve? O Brasil teve um ótimo ataque que o Casemiro fez uma ótima partida, encontrou um passe maravilhoso pro Rafinha. O Rafinha ia cruzar, mas não conseguiu. Depois disso também eu coloquei aqui uma observação vou falar com vocês aqui nesse vídeo, que o Mbappé e o Ekitike estavam se trocando muito. Estavam trocando, tipo assim, a cada minuto. Eles trocavam de lado e tava dando certo. Eu coloquei aqui também o Brasil, que tava fazendo uma variação dessa escalação aqui, como um 4-2-1-3. E a França, como eu disse, 4-3-1-2. Bem parecidas as escalações, mas é isso. Nos 42 minutos de jogo, o Mbappé teve uma oportunidade insana de fazer o gol, que foi na entrada da área, aquele chute característico dele colocado, que ele já fez muito gol assim, só que não foi desta vez. Aí depois disso, esse foi o último lance aqui, né, do primeiro tempo. Agora no segundo tempo, que o trem deu uma esquentada. Aos 7 minutos de jogo, o juiz foi pro VAR para ver a possível expulsão. Essa possível expulsão seria para o Konaté, que chegou por trás, deu um empurro, né, se não me engano, no Rafinha, mas não é importante em quem que ele deu a falta. O importante é que teve essa falta e não foi muito bonito de acompanhar, porque não foi um trem feio, só que foi um empurrão que não foi muito bonito para a própria seleção, porque foi bem triste, até porque mesmo com um jogador a menos, infelizmente o nosso Brasilzão não conseguiu ganhar. No final ainda vou falar um pouquinho sobre aquela polêmica lá da camisa do Brasil, né? Mas não é importante agora. E aos 19 minutos do segundo tempo, recebeu um passe do Olise, o Ekitike, e fez um gol parecido com o Mbappé, encobrindo o Ederson. Eu acho que contra a Croácia, o Ederson não precisa de ser testado. Eu acho que pode ser o Hugo Souza, eu acho que o Bento pode ser só um terceiro goleiro mesmo, e que o Hugo Souza pode ser um complemento. Pra mim, o Hugo Souza pode sim ser titular, mas a gente só vai descobrir dependendo do que ele fizer. Aqui, né, vamos ver. Foi aqui nos 65 minutos de jogo, mas algum tempo antes, Luiz Henrique, entrou. E o Luiz Henrique joga demais. O Luiz Henrique, ele teve uma oportunidade de fazer o gol. Ele criou oportunidade, ele cria as oportunidades pro time todo, sendo meio que um motor do time. Já vi gente na gringa falando que ele ia ser um novo Pelé, mas claro que isso nunca vai se concretizar. Não querendo falar mal para a vida dele, mas
nunca que ele vai chegar a um nível que o Pelé chegou. No gol do Brasil, que saiu alguns minutos depois do Luiz Henrique entrar, que o Luiz Henrique simplesmente fala tipo assim: eu vou começar a driblar todo mundo. Ele dribla lá na ponta e faz um cruzamento ótimo. O Bremer só chega chutando e faz o gol. Que pra mim, na minha opinião, poderia sim ser o gol que abriria uma porteira e que o Brasil poderia sim fazer o 2-2. Nos 45 minutos do segundo tempo, destacando isso daqui, nos 45 minutos do segundo tempo, nos 90 minutos de jogo, não foi, tipo assim, porque do juiz deu 7 minutos de acréscimo. Assim, antes dele do acréscimo, né? O Luiz Henrique fez uma jogada parecidíssima pro mesmo Brenner aparecer chutando, só que desta vez foi pra fora. E pra finalizar a partida com sucesso ou não, o Bremer, que jogou demais na minha opinião, achou uma brecha no meio da marcação da França, no finalzinho mesmo do jogo, faltando 2 minutos pra acabar. O Bremer simplesmente achou um passe lá pelo meio que o Vinícius Júnior não entendia o que ele tentou fazer. Ele chegou com um carrinho sensato. Poderia sim dar uma coisa boa, mas do jeito que ele chegou, infelizmente não conseguiria fazer este gol. Não sei se vai contar esse como uma finalização. Esse aqui, ó. 90 minutos mais 7. O Vinícius Júnior tinha ali embaixo. A chance de ser gol era 59%. 59% não. 59% de XG. Antes de chutar. Aí depois foi 0 porque não acertou. E se tivesse feito, o Vinícius Júnior seria exaltado por esse jogo, mesmo não tendo jogado tão bem. Como eu disse, eu ia falar um pouco dessa camisa aí do Brasil. Essa camisa azul não tem muita identidade com o Brasil, sabe? Não foi, tipo assim, tão bem aproveitada. Eu acho que a camisa azul poderia ter sido... Sim, poderia ter sido do Jordan, mas poderia ter sido uma coisa mais alegre, sabe? Uma coisa mais abrasileirada de verdade. Como eles já barraram aquela camisa lá vermelha, eles poderiam barrar essa azul e colocar uma camisa melhor, mas isso provavelmente não vai acontecer porque eles jogaram com ela. E a polêmica daquela camisa lá com os detalhes de brasa, que ninguém nunca chamou de brasa, o Brasil, mas a mulher falou que falou, mesmo nunca, assim, nunca tendo falado isso, né, mas ela falou que o brasa era um símbolo que todos os brasileiros falam, que nós todos ouvimos falando brasa nas ruas, nas cidades, qualquer lugar, ouvindo a palavra brasa, mas só ela que ouviu isso, né, mas independente. Pra mim, a camisa muito bonita, mas esse negócio de brasa avacalhou com o negócio. Eu vi que teve uma entrevista do Samir Chaud, o presidente do Brasil, né? Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF. E ele disse que provavelmente vai ser barrado, que nem foi a camisa vermelha. E foi esse o vídeo, galera. Falando aqui pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com mais gente, falar para as pessoas se inscrever também. É um pedido para quanto mais inscritos a gente conseguir,
mais engajamento a gente consegue, melhor eu posso conduzir os vídeos com mais equipamentos e coisas do tipo. E foi esse mesmo vídeo. Agora não tem mais nada. E tchau.